Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Carlos José Eugênio de Mazenod. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos Santos Cristóvão de Magalhães, presbítero, e companheiros, mártires, que, em várias regiões do México, perseguidos em ódio ao nome cristão e à Igreja Católica, por terem professado a fé em Cristo Rei, alcançaram a coroa do martírio. São estes os seus nomes: Romão Adame, Rodrigo Aguilar, Júlio Álvares, Luiz Batista Sáenz, Agostinho Caloca Cortez, Mateus Correia, Atilano Cruz, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarido Flores, José Isabel Flores, David Galvão, Pedro Maldonado, Jesus Mendes, Justino Orona, Sabas Reis, José Maria Robles, Toríbio Romo, Januário Sanches Delgadillo, Tranquilino Biarco e David Uribe, presbíteros, Emanuel Morales, Salvador Lara Poente, David Roldan Lara, leigos. Morte no ano 1927. Na Mauritânia, no território da atual Argélia, São Timóteo, diácono e mártir. Data da morte incerta. Em Cesareia, na Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, São Polieuto, mártir. Data da morte incerta. Comemoração dos santos mártires, homens e mulheres, que em Alexandria do Egito, nos sagrados dias de Pentecostes, o bispo Ariano Jorge, sob o governo do imperador Constâncio, mandou matar crudelissimamente ou enviar para o exílio. Morte entre o ano 357 e 358. Em Vannes, na Bretanha Menor, atualmente na França, a comemoração de São Paterno, bispo, que, segundo a tradição, neste dia foi ordenado bispo por São Perpétuo de Tours no concílio provincial congregado nessa cidade. 460-490. Em Nice, na Provença, também na atual França, Santo Hospício, recluso, homem de admirável espírito de penitência, que predisse a chegada dos lombardos. Morte no ano 581. Em Évora, cidade da Lusitânia, hoje em Portugal, São Mansos, mártir. Morte no século VI.
Em Vienne, na Borgonha, região da França, São Teobaldo, bispo, que, durante 44 anos, dignificou esta sede episcopal com seu insigne exemplo de caridade e piedade. Morte no ano 1001. Em Turco, na Finlândia, Santo Emin, bispo, que, animado pelo seu ardente zelo pastoral, instaurou a disciplina nesta igreja mediante as orientações de um sínodo, estimulou o estudo dos clérigos, dignificou o culto divino e promoveu a paz entre os povos. Morte no ano 1366. Ao largo de Rochefort, na França, o beato João Mopinot, da congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que, durante a Revolução Francesa, por ser religioso, foi detido e encerrado numa pequena e sórdida barca, onde morreu vitimado pela tuberculose. Morte no ano 1794. Em Feijão Miúdo, localidade de Rio Grande do Sul, no Brasil, os beatos Manuel Gomes Gonzales, presbítero, Adílio Daronge, mártires. Morte no ano 1924. Vida de São Carlos José Eugênio de Mazenod, bispo e fundador da Congregação dos Oblatos de Maria Imaculada. Charles Joseph Eugênio de Mazenod nasceu no dia 1º de agosto de 1782 em Aix-en-Provence, no sul da França, num mundo em plena e rápida evolução. Aparentemente, o menino já tinha uma carreira brilhante assegurada e uma vida abastada graças à sua família, que pertencia à pequena nobreza. No entanto, as perturbações decorrentes da Revolução Francesa de 1789 iriam mudar para sempre a situação de Eugênio, que tinha somente 8 anos quando sua família teve que fugir da França deixando todos os seus bens para trás. Começava, então, para a família Mazenod um longo e penoso exílio que duraria 11 anos. Os anos na Itália. A família Mazenod partiu para o exílio na Itália, indo de uma cidadela a outra. O pai, que havia sido presidente da Câmara no parlamento de Ais, viu-se obrigado a entrar para o ramo do comércio para poder manter sua família. Porém ele se revelou tão pouco hábil para os negócios que, ao fim de alguns anos, sua família estava à beira da ruína. Eugênio estudou algum tempo no Colégio dos Nobres, em Turim, mas a necessidade de partir rumo a Veneza marcaria, para ele, o fim de uma frequência escolar regular. Um sacerdote local, Dom Bartolo Zinelli, que era próximo à família Mazenod, decidiu ajudar na formação do jovem francês. Dom Bartolo deu a Eugênio uma educação fundamental impregnada do sentido de Deus e do desejo de uma vida piedosa, algo que o acompanharia para sempre, apesar dos altos e baixos de sua existência. Uma nova mudança, desta vez rumo a Nápoles, acarretou um período de aborrecimento combinado a um sentimento de impotência. A família mudou-se novamente, desta vez para Palermo onde, graças à bondade do duque e da duquesa Canizaro, Eugênio pôde experimentar, pela primeira vez depois de muito tempo, da nobreza que ele achava tão agradável. Ele recebeu o título de Conde de Mazenod, iniciou-se nos hábitos do tribunal e pôs-se a sonhar com um futuro brilhante. O retorno à França ou o sacerdócio. Em 1802, aos 20 anos de idade, Eugênio pôde retornar ao seu país natal. Todos os seus sonhos e ilusões rapidamente se desfizeram. Na França, ele não passava de cidadão Mazenod. Aquele país havia mudado demais. Seus pais haviam se separado. Sua mãe tentava recuperar o patrimônio familiar e se ocupava em tentar casar Eugênio com uma herdeira mais rica. O jovem tornou-se pessimista face ao futuro que se lhe apresentava. Mas o seu cuidado tão espontâneo com os outros, aliado à fé que havia desenvolvido em Veneza, começaram a se estabelecer na vida de Eugênio, que ficou profundamente tocado pela situação desastrosa em que se encontrava a Igreja na França, provocada, atacada e dizimada pela Revolução Francesa. O chamado ao sacerdócio começou a se manifestar e Eugênio o atendeu e, a despeito da oposição de sua mãe, entrou para o seminário Saint-Sulpice em Paris. Em 21 de dezembro de 1811, foi ordenado sacerdote em Amiens. Os engajamentos apostólicos, Oblatos de Maria Imaculada. Retornando a Aix-en-Provence, ele não assumiu paróquia alguma,
mas começou a exercer seu ministério ocupando-se especialmente em ajudar espiritualmente os mais pobres, os prisioneiros, os jovens, os empregados, os camponeses. Frequentemente, Eugênio enfrentou a oposição do clero local. Porém, logo encontrou outros sacerdotes igualmente zelosos e prontos a quebrar as regras, em nome do Reino de Deus, ANT. Eugênio e seus companheiros pregavam em provençal, a linguagem corrente dos seus interlocutores, e não em francês, que era a língua das pessoas instruídas. Eles iam de aldeia em aldeia ensinando aos aldeões e passando horas e horas nos confessionários. Entre essas missões paroquiais, o grupo se reencontrava para uma intensa vida comunitária de oração, estudo e de vivência da fraternidade. Eles se denominavam os missionários da Provença. Para assegurar a continuidade da obra, Eugênio tomou uma importante decisão e foi até o Papa e pediu-lhe autorização para que seu grupo fosse reconhecido como congregação de direito pontifício. Sua fé e sua perseverança deram frutos e foi assim que, em 17 de fevereiro de 1826, o Papa Leão XII aprovou a nova congregação sob o nome de Oblatos de Maria Imaculada. Eugênio foi eleito superior geral e continuou a inspirar e guiar seus membros durante 35 anos, até a sua morte. O número de obras crescia, pregações, confissões, ministérios jovens, responsabilidade por santuários mariais e paróquias, visitas a prisões, direções de seminários. No cumprimento de tantas tarefas, Eugênio sempre insistia na necessidade de uma profunda formação espiritual e de uma intensa vida comunitária. Ele amava Jesus Cristo apaixonadamente e estava sempre pronto a assumir um novo compromisso se enxergava nisso uma resposta às necessidades da Igreja. A glória de Deus, o bem da Igreja e a santificação das almas eram a fonte do seu dinamismo interior. Bispo de Marsella. A diocese de Marsella havia sido extinta após a concordata de 1802 entre Napoleão Bonaparte e o Papa Pio VII. Ao ser restabelecida, o tio de Eugênio, Cônego Fortunato de Mazenod, foi então nomeado para ser o bispo responsável por aquela região. Logo depois, o novo bispo empossou Eugênio como vigário-geral, e foi assim que o imenso canteiro de obras da reconstrução da diocese acabou ficando sob sua responsabilidade. Após alguns anos, em 1832, o próprio Eugênio foi nomeado bispo auxiliar do seu tio. Sua ordenação episcopal aconteceu em Roma, o que foi considerado como um desafio ao governo francês, que se achava no direito de confirmar tais nomeações. Seguiu-se uma acirrada batalha diplomática, estando Eugênio no centro de acusações, incompreensões, ameaças e recriminações. Para ele, este foi um período doloroso, uma dor aumentada ainda mais pelas crescentes dificuldades enfrentadas por sua própria família religiosa. Todavia, Eugênio manteve-se firme no rumo certo e, finalmente, as coisas se acalmaram. 5 anos mais tarde, quando seu tio se aposentou, ele foi nomeado bispo de Marsella. Um coração do tamanho do mundo. Mesmo que ele tenha fundado os Oblatos de Maria Imaculada, inicialmente, para levar os serviços da fé aos pobres dos campos da França, o zelo de Eugênio pelo reino de Deus e seu amor pela Igreja conduziram os Oblatos à condição do apostolado missionário, levando-os a se instalarem na Suíça, na Inglaterra e na Irlanda. Devido ao seu zelo apostólico, Eugênio era visto como um segundo São Paulo. Bispos missionários vieram pedir-lhe que enviasse Oblatos às suas áreas apostólicas em expansão. Apesar do pequeno número de membros do seu instituto, Eugênio respondeu generosamente, enviando seus missionários ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Ceilão, da atual Sri Lanka, à África do Sul e à Basutolândia, da atual Lesoto. Missionários ao seu modo, eles se espalharam pregando, batizando, levando a todos o seu apoio. Frequentemente eles se instalavam em terras ignoradas, estabelecendo e dirigindo novas dioceses e de vários modos eles ousavam tudo para fazer avançar o reino de Deus. Durante os anos que se seguiram, o ímpeto missionário continuou de tal forma que atualmente o espírito de Eugênio de Mazenod está bem vivo em 68 países. Pastor de sua diocese. Em meio à agitação das atividades missionárias, Eugênio revelava-se o eminente pastor da diocese de Marsella. Ele assegurou a melhor formação aos seus sacerdotes,
estabeleceu novas paróquias, construiu uma nova catedral e uma basílica espetacular, Nossa Senhora da Guarda, que dominava a paisagem da cidade. Encorajava seus sacerdotes a buscarem o caminho da santidade, convidava um grande número de comunidades religiosas a trabalharem em sua diocese e liderava os bispos franceses no apoio ao Papa pelos seus direitos. Tornou-se uma figura reconhecida da Igreja da França. Em 1856, o imperador Napoleão III nomeou-o senador. Na ocasião de sua morte, Eugênio era o deão dos bispos da França. A herança de um santo. Em 21 de maio de 1861, Eugênio de Mazenod retornou para o pai aos 79 anos de idade. Assim terminava uma vida riquíssima em realizações, muitas das quais haviam sido conquistadas à base de muito sofrimento. Para sua família religiosa e sua diocese, ele havia sido ao mesmo tempo ponto de apoio e inspiração, para Deus e a Igreja, um filho fiel e generoso. No momento de sua morte, Eugênio deixou uma última recomendação e entre vós, praticai bem a caridade. A caridade no mundo, o zelo pela salvação das almas. A Igreja, declarando o santo em 03 de dezembro de 1995, destaca estes dois aspectos de sua vida, o amor e o zelo. Sua vida e obra permanecem para sempre uma abertura ao mistério do próprio Deus. Este é o maior dom que Eugênio de Mazenod, oblato de Maria Imaculada, pode nos oferecer. Oremos. Ó Deus, que na tua misericórdia, quiseste enriquecer o santo bispo Eugênio de Mazenod grandes virtudes apostólicas para anunciar o Evangelho às gentes, concede-nos, por sua intercessão, de arder no mesmo espírito e de tender unicamente ao serviço da Igreja e à salvação das almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.